E se o juiz não sanear o processo? O que fazer na prática? Seja bem-vindo a mais essa lição prática jurídica do dia, lição de número 65, de um total de 365. Durante o ano de 2023, diariamente, eu tenho esse compromisso com você, o compromisso de trazer um áudio com uma lição prática mais aprofundada sobre um tema voltado ao processo de conhecimento, como vencer o processo de conhecimento, ou a defesa do executado, né? Como ter sucesso na defesa do executado. Hoje vamos falar do processo de conhecimento. Processo de conhecimento, quando o procedimento que será seguido naquela demanda é o procedimento comum, ele passa por fases, né? E a função do processo de conhecimento é o Estado juiz definir o direito no caso concreto. É o Estado juiz aplicar o direito, dizer o direito, analisar quem tem razão, se é o autor que pretende ou se é o réu que resiste. Esse processo de conhecimento, uma lide de definição, definir quem tem razão, no procedimento comum passa por fases. A primeira fase do procedimento é a fase postulatória, petição inicial, audiência do 334 e contestação. Apresentada a contestação pelo réu, nós vamos para a segunda fase do procedimento, a fase do saneamento. Ela precede a fase da produção da prova. Essa fase do saneamento é importantíssima no procedimento comum e ela passa por 3 etapas. A primeira etapa é a etapa das providências preliminares. O juiz analisa os termos da contestação e se essa contestação tem uma matéria preliminar, tem uma questão nova, um fato novo ou documentos juntados pelo réu, o juiz oportuniza a manifestação do autor em réplica ou impugnação à contestação. E aí acaba a primeira etapa do saneamento, a etapa das providências preliminares. A segunda etapa do saneamento do processo, o processo volta concluso para o juiz e agora temos a petição inicial, a contestação e temos também a réplica ou impugnação à contestação. E o que o juiz analisa na segunda etapa do saneamento? Ele verifica se não é caso de julgamento antecipado do feito, a antecipação total ou parcial dos pedidos. Quando que ocorre a etapa do julgamento conforme o estado do processo, a segunda etapa do saneamento? Quando o pedido formulado pelo autor já está maduro, não há necessidade de produzir provas. As provas documentais ou a matéria de direito e não há necessidade de se produzir outras provas. Nessa situação específica, nos termos do artigo 355 ou 356, o juiz pode julgar antecipadamente o pedido, ou seja, não vai para a fase seguinte, a fase da produção probatória. No julgamento antecipado do feito, conforme o estado do processo, a cognição é exauriente. E por que o juiz já decide em cognição exauriente? Porque não há, como eu disse, necessidade de produzir prova nessa demanda. Mas na maioria das vezes o processo necessita da produção da prova, porque o fato alegado pelo autor na inicial foi impugnado pelo réu na contestação, se tornou controverso. E agora há necessidade de produzir outras provas além da documental. O juiz ainda não formou o seu convencimento. Aí sim estamos na terceira etapa do saneamento, a etapa da organização do processo, a etapa do saneamento propriamente dito, onde o juiz vai prolatar uma decisão de saneamento nesse processo. Essa decisão de saneamento, ela pode ocorrer numa audiência específica, audiência de saneamento, ou pode acontecer em gabinete. Qual é o conteúdo dessa decisão de saneamento? O juiz vai decidir todas as preliminares alegadas pelo réu na contestação. O juiz vai também fixar os pontos controvertidos, aqueles pontos, aqueles fatos que serão objeto da prova. O juiz vai fixar quais são as questões de direito desse caso concreto e ele vai decidir se é caso ou não de inversão do ônus da prova. Ainda nessa decisão de saneamento, o juiz vai também decidir os requerimentos probatórios. Autor e réu manifestaram pela produção de uma prova específica. Uma prova oral, uma perícia, uma inspeção judicial, foi postulado por alguma das partes ou por ambas a produção de uma prova específica. E aí, o juiz vai, na decisão de saneamento, admitir ou não a produção dessa prova. Se essa prova for uma prova relevante,
recai sobre o fato controverso e útil, adequada, o juiz ele tem que deferir a produção da prova requerida pela parte. E se a parte requereu uma prova oral e o juiz admitiu a prova oral, aí então na própria decisão de saneamento, o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento. O juiz vai marcar a instrução através dessa audiência, se houver uma admissão da prova oral. Muito bem, é uma decisão importantíssima no processo. O juiz organiza, o juiz prepara o processo na decisão de saneamento para a fase seguinte, a fase da produção da prova. A fase do saneamento ela é encerrada, inclusive, com essa prolação da decisão, a decisão de saneamento do processo. E dali para frente, começa uma nova etapa, uma nova fase, melhor dizendo, a fase da produção da prova. Mas a questão que surge aqui é, e se o juiz não proferir a decisão de saneamento? O juiz, após a réplica, já designa uma audiência de instrução e julgamento, sem passar pela fase anterior, no procedimento comum, a fase anterior do saneamento. Ou seja, no caso concreto, o juiz designou a produção da prova sem analisar as preliminares que foram apresentadas na contestação, sem fixar os pontos controversos, ou seja, os fatos que foram alegados na inicial e impugnados na contestação e que são objeto de provas, os fatos que vão ali instruir aquele processo, né, com a realização dos meios de prova, a prova oral. O juiz não decidiu de quem é o ônus da prova, o juiz não analisou os demais requerimentos de prova, só designou a audiência sem passar pela fase anterior, a fase da prolação da decisão de saneamento. O que fazer na prática quando isso acontecer? Bom, se o juiz designa uma audiência de instrução e julgamento sem sanear o processo, sem proferir essa decisão de saneamento, a partir do momento em que foi publicado na imprensa o despacho designando a audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 358, vai caber a qualquer das partes apresentar um embargo de declaração. Há uma omissão aqui, né? O juiz já marcou uma audiência de instrução sem sanear o processo, sem fixar pelo menos os pontos controvertidos e sem analisar de quem é o ônus da prova no caso concreto. É claro, nós sabemos, né, que o ônus da prova, em regra, é do autor. O autor inicia a ação sabendo que a incumbência, né, o encargo de produzir a prova do fato constitutivo é dele. Mas e se houve pedido de inversão do ônus da prova? E o juiz não analisou isso no saneamento, já que não proferiu a decisão de saneamento. Embargos de declaração. Bom, eu apresentei o embargos de declaração, professor, e o juiz entendeu que não havia nenhuma omissão, improveu meu embargos de declaração e a audiência de instrução está marcada. E o que eu faço? Comparece na audiência de instrução e julgamento e no início da audiência, por uma questão de ordem, antes da inauguração, né, da produção da prova oral, antes de ouvir as partes em depoimento pessoal ou as próprias testemunhas, você peça uma questão de ordem para que o juiz, lá na audiência, possa pelo menos fixar os pontos controvertidos e decidir sobre o ônus da prova, se essa questão do ônus da prova foi suscitada anteriormente. Bom, mas e se o juiz nega, ainda assim, lá na audiência, a fixar os pontos controvertidos e a definir o ônus da prova? Aí você peça para o juiz constar isso em ata, o pedido formulado de saneamento do processo na própria audiência, para que isso fique consignado na ata da audiência. E é um direito das partes, diante desse pedido formulado, que o juiz apresente, né, o juiz ateste esse pedido na ata da audiência. Você pode fundamentar isso nos termos do artigo 360, inciso 5 do CPC. Incumbe ao juiz registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Você fez o pedido para ele sanear o processo na própria audiência, ele negou, tem que constar isso em ata, é um direito das partes que isso seja constatado, né, em ata. Bom, numa eventual, né, sucumbência da parte que requereu isso,
O juiz vai lá depois e profere uma sentença, e a sentença ela é desfavorável à parte que requereu o saneamento do processo. Você, como advogado da parte sucumbente, num recurso de apelação, numa preliminar, pode suscitar uma nulidade do processo. O processo tinha que ter passado pelo saneamento prévio e não aconteceu o saneamento prévio. Professor, na minha comarca, o juiz é casca grossa. Ele não saneia o processo. Se há o pedido na própria audiência, ele também não defere. Ele ainda resiste a constar tudo isso em ata. É um juiz que não está aqui, né, cumprindo o que diz o procedimento comum em relação ao saneamento do processo. Bom, uma última possibilidade que você pode, diante de situações extremadas, é entrar em contato com o advogado da parte adversária e ambos os advogados, por iniciativa própria, eles definem quais são os fatos controvertidos, definem as questões mais importantes que teriam que ter no saneamento do processo através de um negócio jurídico processual, artigo 190 do CPC. Entre em contato com o advogado do adversário, propõe a fixação dos fatos controvertidos em comum, um acordo aqui para definirem quais são os pontos controvertidos. E aí, claro, quando a audiência acontecer, a audiência fica restrita à comprovação desses fatos controversos que foram, pelo menos, né, fixados pelas partes através dos seus advogados, através de um negócio processual, nos termos do artigo 190 do CPC. Ok? É isso, fiquem com Deus. Até a nossa próxima lição prática jurídica do dia. Valeu!